algum tipo de crise. E às vezes eu ficava perguntando a Deus por que essas situações vinham sobre o crente. E eu entendi que Deus permite certas coisas em nossas vidas para nos ensinar algo. O texto que nós lemos nessa noite, irmãos, fala de Paulo preso, sendo levado para a Itália. E no caminho, como as viagens naquela época era feita muito pelo meio do mar, via mar, ou seja, marítima, Paulo está dentro de um barco com uma tripulação de malfeitores que também estavam presos. E a história vai nos contar que aquele barco entra em uma situação onde as ondas começaram, o vento começou, enfim, a viagem não era favorável. O barco entrou em crise. A viagem já não era mais uma viagem tranquila, porque o vento, a natureza mudou. E esse barco, irmãos, é comparado à nossa vida, à nossa história, ao barco da nossa vida, ao barco da nossa história, que às vezes vai indo muito bem, mas de repente vem um vento, vem uma onda forte, e nesse barco nós tomamos atitudes que não vêm na vontade de Deus, que não é da vontade de Deus. Olha para o seu irmão e diga: no seu barco, faça só aquilo que Deus mandar. Eu estava olhando no dicionário sobre crise e eu encontrei algo interessante. Não no nosso vocabulário, na nossa língua, mas no vocabulário chinês. A palavra crise significa perigo ou, traduzindo, oportunidade. Há dois símbolos no dialeto chinês que crise simboliza perigo ou oportunidade. Então eu entendo, irmãos, conforme essa tradução, que crises ou a crise que você está enfrentando, ela pode gerar perigo, um perigo, mas também pode gerar uma oportunidade. Uma oportunidade para quê, pastor? Uma oportunidade de você aprender, uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você dar um passo mais à frente, uma oportunidade de você amadurecer. Às vezes a crise, ela não vem apenas para criar danos, como temos no nosso dicionário português, crise, aquilo que causa danos, perca, catástrofes. Não, a crise às vezes ela vem para produzir em nós algo de bom, e que é necessário passar por aquela crise. Você só vai aprender certas coisas se você passar pela crise. Tem pessoas, irmãos, que são tão soberbas, tão exaltadas, mas quando passam pela crise, no final dela, ela sai mansinha, humilde, né? Porque a crise lapida a pessoa. Tem crises que causam dano, sim, mas tem crises que promovem benefícios para nós. A crise, escute bem o que eu vou lhe dizer, e eu quero que você guarde isso na tábua do seu coração. A crise lá fora causa danos, mas a crise aqui dentro, ela gera benefício. Aleluia, Deus. Não, você não entendeu. A crise lá fora, sem Jesus, ela causa danos. É suicídio. Você vê pessoas se suicidando, você vê pai matando o filho, matando a esposa e depois dando um tiro na própria cabeça, por causa da crise que ele está vivendo. Então ele não acha, Gil, suporte. Então a crise lá sem Deus gera problemas, gera danos, gera dores. Mas a crise para você, olha para esse irmão que está do seu lado, fala para ele: a crise para você que tem Deus na vida, se prepare. Se prepare, porque vai gerar um benefício terrível. Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai aprender a lidar com
finanças, você vai aprender a lidar com vida espiritual, com vida física, porque a crise com Deus só faz nos ensinar, só nos torna pessoas melhores. Sim ou não? A embarcação diz que estava cheio de malfeitores, ou seja, homens que matou, homens que roubou, homens, ou seja, que estava à margem da sociedade. E de repente Deus coloca um crente no meio deles. E quando o vento começa a bater forte, igreja, você vai ler isso no texto, capítulo 27 de Atos. Quando o vento começa a bater forte, as ondas começam a bater forte, a Bíblia diz que Paulo se levanta e dá uma palavra para eles, que a embarcação vai ser destruída, mas que nem um fio de cabelo daqueles homens seria tomado. Aleluia! Que eles iriam chegar do outro lado sãos e salvos. Glória! Você sabe por quê, irmãos? Porque a crise que entrou naquele barco, a situação que aqueles homens começaram a passar, era Deus manifestando a sua glória para mudar caráter, para mudar temperamento de homens que estavam ali dentro. Olha para o Senhor e diga: pare de murmurar na crise, você tem Deus na sua vida. Fala para ele assim, aponta o dedinho de profeta para ele e fala assim: você tem Deus na vida. Você tem Deus. Ah, pastor, já não aguento mais isso que eu estou vivendo. Epa, você tem Deus. E Deus é antes de tudo. Isaías disse que ainda que houvesse dia, Ele já era. Deus já sabia que você ia entrar nessa crise. Deus já sabia que você ia entrar nesse problema. Deus já sabia que você ia passar por essa situação. Aí Paulo pregou aos Romanos dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados e vocacionados pelo seu nome. Bom, entendemos a crise, a palavra crise no dialeto chinês, que ela tem dois símbolos, que o dialeto chinês é escrito por sinais, por desenhos, gravuras, e há dois sinais, um simboliza danos e o outro simboliza oportunidades. Olha, você, irmão, diga: Deus está te dando uma oportunidade nessa crise, aproveite. Ah, pastor, vou aproveitar. Aproveite. Amanhã você vai ter um bom conselho para dar a quem está começando. Você não entendeu? Amanhã você vai ter um bom conselho para dar a quem está chegando. Amanhã você vai ter um bom testemunho para dar a quem está chegando. Amanhã alguém vai vir desesperado, chorando, e você vai dizer: eu já passei por isso e consegui vencer assim. Dá para entender?